Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Sussurros da Cripta. Janaína estacionou o carro na rua, em frente ao condomínio. Havia uma grande movimentação de veículos e pessoas, comum nas noites de quinta-feira. Por sorte, conseguiu uma vaga próxima ao carrinho de cachorro-quente. Ela cumprimentou o porteiro do condomínio e entrou. Morava em um bairro próximo do centro. Na rua havia vários restaurantes com suas luzes multicoloridas e música animada. Subiu os degraus apressada, atravessou a área arborizada. Alguns moradores saíam para caminhar. O parque era próximo dali e recebia uma grande quantidade de pessoas no início da noite. O apartamento de Janaína ficava no segundo andar e ela não gostava de usar o elevador, então dispensava as caminhadas. Abriu a porta e deixou as chaves no aparador. Acendeu a luz e seguiu para o quarto, colocando alguns itens pessoais e roupas dentro de uma mochila. Não havia por que tomar banho, visto que dentro de poucas horas estaria correndo pelos campos, pulando em poças d'água e se enroscando pelo meio do mato. Preparou um sanduíche e, enquanto lanchava, lembrava de como tudo aquilo começou. Antes desse terrível acontecimento mudar a vida de Janaína para sempre, ela morava em uma casa alugada. O bairro residencial era tranquilo e acolhedor, um bom lugar para se viver. As casas eram amplas, bem ventiladas, iluminadas, com jardins bem cuidados. Ela conhecia os vizinhos e tinha uma relação amigável com todos. Janaína trabalhava próximo dali, podia ir caminhando, embora na maioria das vezes fosse de carro, pois sempre perdia a hora de acordar ou ficava se enrolando e saía atrasada. Era um bom período de sua vida. Estava formada em publicidade e conseguiu o emprego dos sonhos em uma agência conceituada, com um salário razoável. Recentemente comprou um carro popular e estava economizando para dar entrada em uma casa. Tudo parecia perfeito, até conhecer Matheus. Eles se conheceram em um bar que ela costumava frequentar com as amigas Ana e Clara. Naquela noite de sábado, elas conversavam animadas enquanto tomavam cerveja, e Matheus chamou a atenção de Janaína assim que entrou no lugar. Era alto e tinha os cabelos escuros, um porte atlético e um andar imponente, como se fosse o dono do lugar. Ele estava sozinho e sentou-se em uma mesa no canto, a luz fazendo sombra sobre seu rosto, dando-lhe um ar de mistério e fazendo com que Janaína não parasse de olhar para lá. Ele tomou algumas bebidas enquanto mexia no celular, alheio ao que acontecia ao redor. Demorou para notar o interesse dela e mais ainda para aproximar-se da mesa delas, convidando Janaína para dançar. Eles dançaram e passaram o resto da noite na mesa dele, beberam e conversaram até a madrugada. Matheus era uma companhia agradável, gentil e divertido. Ele acompanhou Janaína até o carro, mas apenas segurou nas mãos dela quando se despediram. Nenhum beijo, mas um abraço que fez com que ela imaginasse todo o resto. Trocaram telefones e começaram a conversar por mensagens até marcarem um novo encontro, dessa vez sozinhos. Matheus parecia tímido, até mesmo indeciso. Janaína chegou a duvidar do interesse dele por ela. Sabia que era uma mulher bonita, já ouvira isso muitas vezes. Ela sabia como encantar os homens, o jeito certo de sorrir, o tom de voz, mas com Matheus sentia-se insegura, nada era certo ou exato. Acabaram por encontrarem-se todos os finais de semana durante os 2 meses que se seguiram. Ela não sabia muito sobre a vida dele, às vezes tinha a impressão que Matheus escondia algo. Pensou até que ele fosse casado, pois os encontros eram sempre nos mesmos dias e horários. Janaína não se importou com isso. Era uma mulher independente, com uma vida financeira estável e um ótimo futuro pela frente. Não havia da parte dela nenhum interesse em um relacionamento mais sério. Queria apenas desfrutar da companhia de Matheus até quando os dois estivessem de acordo sobre isso.
Com o passar dos dias, ele começou a frequentar a casa de Janaína. Era sempre muito reservado. Falava pouco sobre sua família, mas era possível perceber que teve uma boa educação, era polido e culto. Conversavam por horas sobre os mais diferentes assuntos, riam e acabavam a noite um nos braços do outro. Um amor leve, sem compromissos ou cobranças. Tudo parecia perfeito até que um acontecimento terrível perturbou o relacionamento dos dois e mudou completamente a vida de Janaína. Mateus passaria aquela noite na casa dela. Ele morava em outra cidade, mas vinha com frequência visitá-la. Eles não se declaravam namorados, mas tinham um relacionamento gostoso e verdadeiro. A noite fatídica era uma quinta-feira. Os dois terminaram de jantar e estavam deitados na rede pendurada na varanda. Estava quente, mas havia uma brisa leve e refrescante. Janaína sentiu-se mal. Começou com uma leve enxaqueca que acabou virando uma dor forte de cabeça, seguida de um calorão que espalhou-se pelo corpo. A dor passou da cabeça para os ossos, doía tanto que era como se todos fossem quebrar. Mateus entrou para pegar a chave do carro que estava na sala para levar Janaína ao hospital, e foi aí que tudo aconteceu. Ela viu horrorizada que seus pés e mãos viraram patas e pelos cresceram por todo o seu corpo. A dor foi tanta que ela rolou no chão, perdendo completamente a consciência. Quando acordou, corria pela mata. Não era mais ela, mas sim uma burrinha de cor preta. Seus cascos batiam no chão e faziam um barulho ensurdecedor. O rabo balançava com o vento, mas ela sentia calor. Quando passou por um lago, pôde ver a sua imagem refletida à luz da lua cheia. Janaína não era apenas uma mula, mas sim uma mula sem cabeça. Uma grande tocha de fogo queimava acima de seu pescoço. Ela gritou, relinchou tão alto que certamente foi ouvida a muitos metros de distância, mas o grito não foi suficiente para extravasar a dor que sentia em seu peito. A burrinha soluçou a madrugada inteira, lamentos de angústia e desespero enquanto percorreu 7 cidades, assustando pessoas e animais. Ela não conseguia entender o que havia acontecido, chegou a achar que estava dentro de um pesadelo terrível e acordaria a qualquer momento. Mas não foi o que aconteceu. O encantamento só desapareceu depois que amanheceu e o galo cantou 3 vezes. Janaína voltou a si, caída em um lugar ermo, cansada e ferida. Olhou ao redor e estava sozinha em um campo amplo, o sol forte batendo no rosto. Sentiu a garganta seca, um gosto de poeira na boca e as mãos estavam sujas. E ela estava nua, mal conseguia andar. Janaína chorou enquanto caminhava, os cabelos longos cheios de mato, barro e sangue. Quando finalmente encontrou um casebre simples, não soube dizer à velha senhora o que havia ocorrido. A idosa lhe ofereceu um banho e uma refeição, mas foi difícil comer. O estômago doía, assim como a cabeça. Já vestida, ela seguiu com o Sr. Dornelles em uma velha caminhonete até a pequena cidade de onde ligou para Mateus, sem obter nenhuma resposta. Clara veio buscá-la, olhar preocupado. Janaína não contou sobre o que havia acontecido, até porque não sabia como explicar aquilo. Não conseguia recordar todos os acontecimentos, apenas alguns flashes surgiam em sua mente, lembranças que ela preferia ter esquecido. Após ser atendida na emergência médica de sua própria cidade, Clara deixou em casa, passando inúmeras recomendações. Janaína estava medicada e com um encaminhamento para um neurologista. Em casa, sol vazio, algumas coisas destruídas na varanda e nem sinal de Mateus. Ela ligou de novo para ele e uma voz masculina informou que o padre Mateus estava internado. Padre Mateus? Ela não conseguiu descobrir muito sobre ele, mas descobriu tudo sobre a lenda da mula sem cabeça. Janaína agora era um animal sem cabeça, amaldiçoado por manter um relacionamento com um homem de Deus, um sacerdote. Alguns dias depois, Mateus apareceu. Ele estava muito constrangido. Perguntou se Janaína estava bem e contou sobre a sua vida. Mateus era padre de uma paróquia distante fazia 5 anos. Durante a transformação de Janaína, ele tentou ajudar, mas foi atingido, caindo desmaiado enquanto a mula fugia.
Devido às queimaduras, ele ficou internado por alguns dias. Ela desejou muito pular no pescoço dele, matá-lo, recriminou-se por ser tão inconsequente. Estava tão cansada devido aos últimos acontecimentos que apenas chorou. Ou melhor, os dois choraram juntos e combinaram de nunca mais se encontrarem. Depois da saída dele, ela achou que havia enlouquecido. Pensou em marcar uma consulta com um psicólogo ou um psiquiatra, mas teve medo. Não queria ser internada em algum hospital para doentes mentais e passar o resto de seus dias lá. Foram dias terríveis. Janaína afastou-se de todos. Parou de visitar a família que morava em outro estado. Fugiu das amigas. Resolveu colocar câmeras em sua casa e aguardar a próxima transformação. Aprender a lidar com aquilo. Percebeu um padrão. A mudança sempre ocorria de quinta para sexta. Ela passou a sair de casa no final das tardes de quinta-feira, dirigia até um lugar ermo, deixava o carro escondido e entrava mato adentro. A volta era a parte mais difícil. Não era fácil explicar por que estava sem roupas e machucada, sem documentos ou dinheiro. Precisava contar com a boa vontade dos moradores das pequenas cidades que ela visitava. Janaína quase perdeu o emprego. Foi complicado inventar uma história que justificasse sua entrada mais tarde no trabalho na sexta-feira. Sem falar na questão dos machucados. Foi muito sofrimento até adaptar-se à nova realidade. Acabou mudando de casa. Ali era conhecida pelos vizinhos e seria fácil alguém perceber suas ausências ou mudanças. Comprou um apartamento naquele grande condomínio onde quase não conhecia ninguém. Nas noites de quinta-feira, ela vinha do trabalho, pegava suas coisas e partia para uma casa simples no meio do mato, longe de pessoas. Não era fácil. Por vezes machucava ou matava alguém. Convivia com a culpa, com o horror, mas não desistia de pesquisar formas de acabar com a maldição. Daquela primeira noite de transformação até agora, alguns anos haviam se passado. Mateus desistira do sacerdócio e a procurara. Ofereceu ajuda com as transformações. Era para ele que ela ligava quando voltava a si. Ele sempre ia buscá-la, cuidava de suas feridas e enxugava suas lágrimas. Com o passar do tempo, Janaína aprendera a controlar sua volta para casa. Passava pelas 7 cidades e retornava instintivamente para a cabana onde Mateus a esperava. Algumas vezes, quando ela demorava, ele saía à procura da namorada. Sim, agora eles se declaravam namorados, embora fossem mais do que isso, eram companheiros de maldição. Mateus sentia-se responsável por tudo o que aconteceu com Janaína. Embora ela o perdoasse, ele não conseguiu perdoar a si mesmo. Sabia que ainda enfrentaria um julgamento divino, temia a condenação eterna. Ele contou para Janaína que antes de conhecê-la, tinha o hábito de pegar o carro e percorrer as estradas, parando para fazer uma refeição diferente e retornando para a paróquia em seguida. Naquela noite entrou no bar apenas para tomar uma bebida e pensar um pouco sobre a vida, sozinho naquele campo reservado. Mas ao deparar-se com o olhar de Janaína, tudo tomou um rumo inesperado. Mateus contou que ficou muito impressionado com ela, não só com a aparência, mas com o jeito alegre e despojado. Jamais achou que suas atitudes viessem a ter um fim tão macabro. Agora ele tentava pagar seus pecados, merecer absolvição. Alguns meses atrás, havia conseguido um grupo de caçadores para arrancar os freios da mula. Eram amigos confiáveis que não iriam machucá-la. Em suas pesquisas, essa era uma das formas de quebrar a maldição. Foi uma catástrofe. Além de não conseguirem tirarem os freios, 2 deles saíram gravemente feridos. Janaína não tinha o menor controle sobre suas atitudes quando estava em forma de mula. Só quando o encanto estava acabando, já na 7ª cidade, é que ela seguia de modo instintivo para a cabana deles. Mateus não desistiu, estava de novo com um grupo de caçadores completo. Na verdade, ele preferiu usar o termo pesquisadores. Os homens desse grupo tentaram atingir a mula com uma lança, furar seu corpo ou libertá-la do encantamento. O problema era a medida exata de força a ser colocada nessa lança. Era um plano arriscado, estavam todos ansiosos. Janaína terminou de comer, pegou a mochila, deu uma última olhada em tudo, pensando se voltaria ou não para casa. Sabia que estava condenada, que mais cedo ou mais tarde algo ainda pior do que a transformação aconteceria. O risco de ser morta ou não voltar mais à sua forma humana era grande. O destino de Janaína era incerto.
Mas enquanto isso não acontecesse, ela lutaria. Não estava sozinha. Toda quinta-feira, Janaína rezava para que alguém conseguisse tirar apenas uma gota de sangue da mula e trazê-la de volta à vida humana.